Eu estou de volta com seu Espaço VIP, sua revista eletrônica, o nosso quadro Imobiliário no Ar, sempre atualizando você das principais tendências e trazendo, claro, os grandes lançamentos do nosso proativo mercado, não é verdade? A gente recebe com muito carinho aqui no nosso lounge, no nosso estúdio de gravação, Daniel Simões, ele, gente, que é diretor de incorporações do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará e diretor comercial de uma das maiores empresas de engenharia do nosso estado. Daniel, seja super bem-vindo, sempre uma alegria te encontrar, a gente que já bateu papo algumas vezes, né? E hoje você que é esse grande nome do mercado, a gente falar um pouco dessa nova tendência, das adaptações e desse mercado, Daniel, tão proativo que é o nosso mercado local. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. Um prazer estar aqui no Espaço VIP, desse programa tão bem conceituado e com muitas ideias bacanas para a gente discutir aqui sobre o nosso grande mercado imobiliário. Um prazer. Obrigada. E o interessante, Daniel, a gente vai falar um pouquinho dessa concepção dos apartamentos menores. Estou falando dos microapartamentos. As pessoas, elas têm procurado ter uma moradia menor, mais compacta, principalmente quem mora só, né? Uma tendência que você acha que veio para ficar? Mariana, a nossa história com apartamentos compactos, ela é antiga, né? Acho que na década de 90 a gente chegou a lançar apartamentos que na época de 70 metros quadrados eram compactos. Ou seja, eficiente em tempo de estar mais perto do local de trabalho ou de estudo, né? Está eficiente em espaço por ter, através de uma planta mais compacta, mais área útil possível. Então a gente tem uma série de inovações como apartamentos sem corredores, sem lajes técnicas, alguns apartamentos, por exemplo, com mobiliário inteligente de camas retráteis e etc. E eficiência em dinheiro, ou seja, economicamente, porque o apartamento, por ser compacto, ele nominalmente ele tem um preço mais reduzido. A gente tem o cliente morador final, aquele que compra para morar, né? Seja um apartamento de 1 ou 2 quartos. A gente tem muito o cliente investidor, esse compra para obter renda. E a gente acaba tendo um terceiro cliente, que é o cliente usuário, que é o cliente, às vezes, inquilino, que aluga por temporada ou aluga em definitivo, em contrato de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 3 anos. E o que a gente percebeu é que o mercado era muito carente disso, porque o que a gente tinha de mais próximo para esse público eram os apartamentos na beira-mar, os flats, apartes hotéis e etc. Na parte da portaria, a gente consegue uma redução de custo de condomínio considerável. A gente reduz aproximadamente hoje 40% do custo de condomínio, comparando ele com um condomínio tradicional. E aí, com o uso da tecnologia, né, portaria inteligente, com acesso via aplicativo, a gente tem também o conceito do rooftop em alguns desses empreendimentos. Então, a área de lazer, ela deixou de ser aquele salão de festas, playground, etc. e tal, de um empreendimento tradicional, para ser, por exemplo, um lounge gourmet no rooftop, que ele passa a ser uma extensão da sala, da sua varanda, do seu apartamento. Então, às vezes o cliente, em vez de utilizar o seu apartamento para fazer uma festa, para receber os amigos, para fazer um happy hour, né, um jantar e etc e tal, ele passa a usar, né, esse espaço com muito mais frequência do que utilizaria um salão de festas. A economia compartilhada passa a fazer parte do dia a dia do usuário, seja ele um investidor, um inquilino ou mesmo um proprietário. A gente fez uma pesquisa, dados do IBGE, por exemplo, que a gente percebeu que 67% dos domicílios da Aldeota eram ocupados por até 2 ou 3 pessoas. A gente fala muito em curva normal, né? A curva normal é necessidade de espaço. Então você nasce demandando de muito pouco espaço e fica idoso também quando os filhos saem de casa. Hoje a média da família brasileira é de menos de 3 pessoas. A gente não abre mão, né? É dessa eficiência de espaço. Tá. Além da eficiência de espaço, de não ter corredor nem laje técnica, é o fato do apartamento ele poder ser multifuncional. Então, a cozinha ela pode ser cozinha e sala de jantar, o quarto ele pode ser quarto e ele pode ser office, a sala ela pode ser sala, mas ela também pode integrar com a varanda, ela pode também ser escritório. Outra coisa que a gente começou a perceber, muita gente trabalhando de home office, o conceito de você poder morar e trabalhar no mesmo local. A gente começa a perceber um público idoso muito interessante. Mesmo essas pessoas que utilizam esses apartamentos, e aí talvez esteja o nosso grande diferencial. A gente tem parcerias
para a gestão da locação por temporada. Então, através dessa gestão de apartamentos por temporada, o mesmo cliente ele pode, ao mesmo tempo, alugar o apartamento enquanto ele não está utilizando e utilizar o apartamento quando ele precisa. Construtor cearense sempre trazendo com muita criatividade, com muita pesquisa, né? Formatos, arquiteturas e um ambiente ali para que você more, para que você invista. A gente tem aqui, a gente percebe um mercado muito proativo e muito unido também, não é, Daniel? Você verdade. como diretor da instituição, do sindicato, a gente sente muito isso em volta dos empresários, dos construtores do Ceará. O Ceará ele tem a grande vantagem, né, da gente não se considerar concorrente, né? Claro, a gente concorre por um terreno, a gente concorre numa venda, mas é um dos poucos mercados onde a gente se junta para ganhar juntos. O caso desse, claro, é a própria Coopercon, né? Para quem não conhece, é uma cooperativa de compras, né, que hoje está abraçado pelo sindicato, o Sinduscon, onde eu sou diretor. E a Coopercon, por exemplo, todos os maiores construtores e incorporadores daqui se reúnem para comprar elevador junto, para comprar cimento. A gente consegue formar maiores volumes de compra e ter maior poder de barganha no mercado. Já o Sinduscon, ele é o sindicato maior, a gente também se reúne muito, que a gente brinca muito, a gente se reúne muito para se ajudar na hora dos apertos, né? Você tem uma greve, você tem um problema de legislação, você precisa resolver um problema com a prefeitura, ou com o estado, ou com a justiça, ou com o cartório, ou com a Caixa Econômica Federal. Então o Sinduscon ele tem uma parte muito importante. Um braço forte, né? Um braço muito forte, extremamente necessário, porque, como o Gama fala, né? União faz a força. E eu sou você amanhã. Então muitas vezes, um problema que eu estou passando hoje, os colegas geralmente chegam para ajudar, porque amanhã, e eu já vi isso acontecer várias vezes, amanhã o mesmo problema que eu tive hoje, você vai ter amanhã, né? Porque é um mercado muito difícil. Com certeza. A gente deixa aí um abraço para o Dr. Gama, né? A gente parabeniza todos os projetos, a união de vocês, você que faz um trabalho muito diferenciado no mercado da construção civil, sua família que já tem uma tradição, e a gente agradece tanta troca de experiência, falar um pouco desse mercado de compactos, né, Daniel? Que isso traz muita informação para o nosso público, para o nosso quadro imobiliário. A gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso programa hoje. Obrigado, Mariano. Obrigado por estar aqui me recebendo. É um prazer e quando quiser ou precisar, pode contar com a gente. Muito obrigada. E você que está em casa, após os nossos intervalos, eu volto sim com o melhor do colunismo social, gastronomia e muita informação. Fica aí.